que são as cartas ciganas? O que é um baralho cigano? Ele é um oráculo. Então, ele tá nessa caixinha, nessa gaveta, nessa categoria de oráculo. E os oráculos, eles existem há muitos anos. A função dos oráculos, já há algum tempo, era ter essa conexão, ter as respostas divinas para a vida individual. Então, lá desde os primórdios, o ser humano usa os oráculos, tem contato com os oráculos, busca essa ferramenta para se conectar com algo maior que ele, para compreender suas angústias, para poder ter maior clareza da sua jornada aqui na Terra, para poder passar mais fácil pelos desafios. Então, desde sempre o ser humano ele recorre a essa ferramenta por confiar e por ter essa conexão com algo que está além do óbvio, né? O oráculo ele é muito encantador, ele é muito místico no primeiro momento, e isso magnetiza o ser humano. Isso faz com que as pessoas se encantem profundamente, né? Como que uma carta ela consegue trazer tantas informações, um búzio, uma runa, um símbolo, como é que uma coisa ela consegue carregar tanta informação potente. Isso para o ser humano que é racional e que é analítico, isso intriga, isso fascina. E desde sempre isso está presente na nossa história. Então, quando a gente olha para a história da Grécia Antiga, a gente tem, desde lá, a presença dos oráculos, diferente do que é hoje. Na época eram utilizadas mulheres com pré-requisitos para poder cumprir esse papel. Elas viviam dentro de templos e através delas vinham a mensagem dos deuses. E para a época, quanto mais enigmática fosse a resposta, mais satisfatório era. Mais a pessoa achava aquilo incrível e maravilhoso. Por quê? Porque fazia a pessoa ficar pensando, refletindo, estudando aquela resposta por mais tempo e buscando sentido naquilo que foi falado dentro do templo por aquela oráculo. Então a gente tinha mulheres como oráculos, como ferramentas de transmissão do divino para o homem. O que vai acontecendo com o passar do tempo? Hoje, a gente busca oráculos, cartas, tarô, búzios e seja lá o que for, cada vez menos para saber sobre o divino e cada vez mais para saber sobre a nossa vida aqui. Isso é um fato, né? Óbvio que em consulta, espiritualidade é um tema que ocorre, mas as pessoas não perguntam muito sobre a sua natureza divina, sobre Deus, sobre propósito, sobre coisas profundas. Então, o oráculo que tinha essa face divinatória, de divino, passa a cair numa camada hoje moderna, numa camada um pouco mais adivinhatória. A gente fala mais de coisas práticas, de coisas materiais, de coisas de ordem simples e menos, né, enigmáticas e menos, vamos dizer assim, menos profundas, né? As pessoas buscam porque querem respostas não imediatas, mas que ajudem a resolver problemas, ajudem a direcionar aqui no mundo material. E aí, o que acontece nesse movimento, né? A gente sai de um extremo
Óbvio que isso com o passar dos anos, mas a gente sai de um ponto aonde o oráculo era uma ferramenta de conversação com os deuses e passa a ter o oráculo na nossa sociedade como um meio de resolução de problema. Com isso, a gente tem dois polos opostos. E na verdade, o oráculo ele está no meio desse caminho. Ele não está nem tanto para o divino, nem tanto para o material. Ele está numa outra camada. Ele está falando sobre outras coisas. Estando falando sobre outras coisas, ele acessa esses dois assuntos. Mas ele não é só um, nem só o outro. Se a gente for analisar o que é esse universo do oráculo, o que a gente vai conseguir ver? Que ele está ali falando sobre o eu mais profundo. E a partir do eu mais profundo, ele vai abrangendo todo o resto. Então, se a gente retoma aquele assunto lá da Grécia Antiga, e tem uma frase que ficou muito conhecida através dessa época e chega até os dias de hoje, que diz que na porta do oráculo de Delfos era um templo do deus Apolo. Na porta desse templo estava escrito: conhece-te a ti mesmo e conhecerás toda a verdade sobre os deuses e o universo. É algo mais ou menos assim. E o que isso quer dizer, na verdade? Que as pessoas estavam indo ali para buscar respostas do divino, orientações dos deuses, que os deuses lhes dissessem coisas, quando na verdade o propósito daquilo era: conhece você, conhece a sua essência, conhece a tua história, quem é você, como você chegou até aqui, através não só da tua trajetória de vida, mas através de toda a tua da força da tua família, de todos os históricos que envolvem a tua existência. Conhece quem você é. E então, só depois que você conhecer todo esse universo interior, você consegue conhecer os mistérios dos deuses e do universo. Então, a gente tem, desde muito tempo, essa indicação de para o que serve, para o que servem os oráculos, para o conhece-te a ti mesmo. E depois você vai conhecer os mistérios de Deus, os mistérios do universo, os mistérios da vida. O oráculo ele atua nessa camada, nesse campo do conhece-te a ti mesmo. Nesse campo do eu, de quem eu sou, de onde eu vim, de como me tornei quem sou, quem estou hoje. E sempre foi assim. Sempre teve esse propósito e sempre fala sobre isso. Ele sempre vai falar sobre a natureza do ser humano que está consultando. O que vai mudar é a leitura, é o olhar que está sendo colocado sobre a questão. Mas, para a gente construir esse pensamento de como é que as cartas revelam segredos, vamos entender o seguinte: as cartas elas tratam da natureza humana, elas tratam de tudo que compõe o dentro, o interior, a alma, o consciente, o inconsciente. Ele consegue observar e mostrar e revelar tudo aquilo que está por dentro, tudo aquilo que compõe. Se a gente consegue perceber isso e se fixar nessa informação, então os oráculos eles não estão falando do fora, eles não estão falando do material, eles não estão falando só das relações, eles estão falando do que está por dentro de mim. Porque o meu lado interior ele vai refletir no meu lado exterior. A qualidade do meu interior é a qualidade da minha vida exterior, certo? Então, aonde é que
As cartas, elas atuam sobre o que elas mostram, então, de uma forma mais direta. Elas trazem a informação do inconsciente. As cartas ciganas, o tarô, qualquer oráculo, ele vai estar trazendo as informações do inconsciente. Existem dois tipos de inconsciente. Tem o inconsciente individual e o inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo é como se fosse um iCloud, uma nuvem, onde informações de grandes grupos estão armazenadas. Então ali a gente vai ter imagens, a gente vai ter arquétipos, a gente vai ter coisas, informações coletivas. E a gente tem o inconsciente individual, que é um iCloud pessoal. É onde a gente vai armazenando emoções, sentimentos, experiências. É onde a gente vai armazenando a nossa percepção das coisas e tal, e o resultado das nossas experiências. Então, conteúdos que a gente não quer ver, que a gente não quer olhar, que a gente não quer reconhecer, tá tudo nessa nuvem. Conteúdos que são dolorosos, que são difíceis, estão nessa nuvem. Então, tudo vai para lá. De alguma forma, as coisas vão parar nessa nuvenzinha. E sozinhos, eu por mim, você por você, cada um por cada um, não dá conta de acessar isso de uma forma... acordei hoje, deixa eu ver o que tem aqui na minha nuvem. Não tem, a gente não consegue ter esse clique, ter esse botãozinho para a gente poder ver tudo que está lá dentro. Precisa de uma ferramenta, precisa de uma espécie de guiança para você conseguir olhar para essas informações da nuvem. Porque senão a gente não consegue acertar o caminho. A gente se perde no caminho do aqui até as informações corretas da nuvem. A gente pode ter interpretações diversas, parar no meio do caminho, não conseguir dar continuidade. E quem que vai conseguir, com máxima clareza, trazer essa informação? Explicar, contar, conduzir? As cartas ciganas. O baralho cigano, as cartas Lenormand, são elas que vão conseguir trazer do inconsciente toda aquela potência, aquele punch de informação que estava nesse iCloud aí armazenado. E por que elas conseguem fazer isso? Porque elas já falam essa língua. É um oráculo que ele já está muito habituado pelas imagens que ele tem e pelo propósito que ele serve, que é o propósito do conhece-te a ti mesmo. Se vamos supor o seguinte, que as cartas não acessassem essas informações tão profundas e tão ricas do ser humano. Toda vez que você consultasse um oráculo, qualquer que seja, tá? Mas vamos trazer aqui para as cartas ciganas, tá? Imagina que você vai lá, você faz uma consultinha com as cartas ciganas, você abrindo para você consultando alguém. E as cartas, elas não acessassem as suas informações mais profundas. O que elas iam falar para você? O superficial, o básico, o trivial, o dispensável. Por quê? Porque elas estariam tirando informações desse inconsciente coletivo que vai trazer alguma verdade sobre você, mas não é nada profundo. Isso acontece em tiragens coletivas de signo, por exemplo, escolha de carta, coisas assim. Não é que é errado, é que é sobre uma informação do coletivo que está na nuvem. Vai ter verdade? Vai. Vai falar em detalhes do seu caso? Não, não vai, porque não acessou o teu inconsciente, certo? Então, se as cartas não acessam
o teu inconsciente, você sai de uma consulta tendo informações muito irrelevantes, muito triviais. Aquilo não, sabe, não te deixa assim impactado, não te dá direcionamento, não te conduz a ter força para mudança. E normalmente, e deve ser, e precisa ser, quando a gente consulta um oráculo, ali tem que ter informações que são impactantes sobre você mesmo, sobre o que você está fazendo, como você está se posturando diante dos acontecimentos da tua vida. Porque o oráculo, ele atua nessa camada. As cartas ciganas atuam na camada do inconsciente, na camada da alma, na linguagem interior, que é o responsável por gerir, administrar os acontecimentos da tua vida. Muito dificilmente alguma coisa que está do lado de fora acontecendo não está pro lado de dentro também. Mesma, vai estar pau a pau. A mesma qualidade que está do lado de fora é a mesmíssima qualidade que está do lado de dentro. E aí, como é que você vai saber o que é o quê? Onde é que está a chave? É o baralho cigano que vai mostrar. É o baralho cigano que vai dizer, olha, presta atenção. Isso daí que está acontecendo na tua vida amorosa e tal, é uma dor interior no ponto XYZ. É aí que está a chave. Entende? Não adianta hoje, como eu falei lá no começo, nessa consciência moderna que a gente tem sobre os oráculos, olhar para eles e falar assim, não, deixa eu fazer uma consulta para ver se o que eu faço para ficar muito rico em pouco tempo, porque é isso que eu preciso, eu não preciso de mais nada. E aí você chega lá na consulta, as cartas vão falar assim, olha, mas você não tá dando conta de se expandir para um pouquinho mais, você quer dar um salto gigante. Presta atenção aqui, olha, você não acredita no seu próprio potencial, esse é o problema. Então, tô dando um exemplo, mas para você entender que a raiz da coisa é sempre muito mais profunda. E aí você vai lá, passa numa consulta de carta, querendo a resposta de como é que você enrica. As cartas falam, olha, mas você não tá acreditando em você pro básico, que dirá pro muito. E você sai dali, sem entender, sem conseguir absorver, não era isso que eu esperava, não era isso que eu precisava e tudo mais. O que vai acontecer com essa informação que você recebeu? Ela vai maturar. E às vezes leva tempo. Mas ela vai ganhando espaço dentro de você para que você possa absorver, observar, entender como é que realmente você está lidando, por exemplo, com essa questão financeira profissional. Para ver se realmente caberia esse tamanho de prosperidade que você está desejando. Na maioria das vezes não tá. E aí, como é que os oráculos, então, olhando por esse ponto de vista todo que eu falei, como é que eles conseguem ou não revelar segredos? O que são esses segredos que as cartas revelam? Vamos olhar primeiro na perspectiva individual. Então a gente conseguiu entender que os oráculos, eles são para o conhece-te a ti mesmo. Eles são para autoconhecimento, autoobservação e desenvolvimento, crescimento pessoal, crescimento profissional, crescimento afetivo, crescimento financeiro, porque eles ajudam a gente a ficar de pé, a ter força. Eles conduzem a nossa alma para ficar firme na vida, né? Então eles proporcionam esse conhece-te a ti mesmo para que você tenha essa estrutura para dar conta, certo? Depois do conhece-te a ti mesmo, você tá ali firme em você, estruturado, olha, tô sabendo, né? Tô me entendendo aqui. Aí vem a parte do
conseguir compreender outros mistérios, outras questões, outras perguntas um pouco mais existenciais, depois que você já conseguiu olhar para si, né? Então, os oráculos, eles proporcionam o autoconhecimento. As cartas ciganas proporcionam o autoconhecimento. Depois, a gente precisa entender que a nossa busca, ela é, muitas vezes ela é sobre o que está fora, mas a resposta está dentro, certo? Então, os oráculos muito inteligentes que são, eles sabem que não adianta responder só sobre o que está fora, precisa olhar para dentro, ok? Quando a gente pensa em segredo, é algo que não está revelado, é algo que não veio à luz, é algo que não está esclarecido, é algo que não está bem resolvido, não está escancarado, certo? Certo. Então, o que os oráculos fazem? Eles escancaram a realidade interior. Isso é o segredo que as cartas revelam. Aline, mas eu já fui numa pessoa e ela me contou tudo sobre uma outra terceira pessoa que eu perguntei, sabe? As cartas contou tudo assim pra mim, não me escondeu nada, nada, nada. As cartas contaram o segredo da outra pessoa pra você. Revelou tudo que estava dentro daquela pessoa pra você. E eu não vou fazer juízo de valor da tua pergunta, né? Porque às vezes a gente, numa angústia, num impulso, acaba procurando as cartas pra saber de um relacionamento, para saber de alguma coisa, enfim, para saber um pouco da índole de alguma pessoa. Isso acontece, é comum. Mas a questão é que as cartas, elas vão estar escancarando a natureza oculta de algo. É oculta porque é ruim? Não, é oculta porque não está acessível. Às vezes, isso acontece muito em início de relacionamento, tá? A pessoa começa um relacionamento e ela vai lá e procura as cartas. Olha, eu tô conhecendo fulano, sabe? E eu queria saber um pouco mais. Eu tô lá lendo, eu falo, olha, fulano é bom nisso daqui mais ou menos, nisso daqui, olha, tem trauma, tem dor, é uma questão dele, mas eu tô te falando porque pode te afetar e tudo mais. O que vem nesse pacote? As cartas mostrando que, olha, essa pessoa, ela é esse todo. Ela tem esse ponto aqui que é favorável. Então, vamos supor que as cartas mostrem que o fulaninho que você está conhecendo, a fulaninha, é uma pessoa que gosta de conversar, é um bom papo, é uma boa companhia, mas emocionalmente, sabe, aquela pessoa já foi tão machucada que ela não tem mais coragem de se abrir assim tão fácil pro amor. O que as cartas fizeram? Elas contaram um segredo íntimo da pessoa. Quem ouviu, se tiver realmente interessado, se tiver realmente encantado com aquela pessoa, vai trabalhando em cima daquilo, vai sabendo como lidar. Isso são as cartas revelando segredos de terceiras pessoas numa consulta. Agora, quando as cartas revelam seus próprios segredos para você, é nesse movimento da carta falar assim, olha, você tá achando que o seu problema é que o seu parceiro não olha para você, mas na verdade você está se sentindo insegura com outras questões, o seu problema é desde a infância. Então, o que as cartas estão fazendo? Revelando segredos que você mesmo, ou por não ter coragem, ou por doer demais, ou por não saber como, não tinha olhado, não tinha revelado aquela verdade para si mesmo. Então, a gente tem dois caminhos de revelação de segredo. Do outro, desde que te envolva, e sobre si mesmo. Aline, mas não é moralmente ruim, errado, kármico olhar para um segredo de uma outra pessoa? Tudo depende da intenção. Tudo depende do teu intuito. Se você está perguntando para as cartas uma coisa que é muito íntima de uma pessoa e você vai usar isso contra ela,
você só quer futricar, você só quer fofocar sobre aquela pessoa, óbvio que aquilo é negativo para você. Agora, se você tá entrando no relacionamento, você não tá conseguindo perceber, essa pessoa tá dando sinais meio confusos. Você vai entrar numa sociedade, você não tá sabendo muito bem qual que é da pessoa. É um jeito de você entender um pouco mais daquela pessoa, sobre coisas que ela não está dizendo e que o teu olhar não está conseguindo pegar, e se preparar para como conduzir a história, para como lidar com essa outra pessoa, para como resolver os conflitos. Então, tudo vai da intenção, tudo vai do propósito. E eu, particularmente, eu não falo além do que vai ser útil de verdade para a pessoa que está ouvindo. Não tem por que eu contar detalhes, não tem por que eu contar raízes muito profundas, não tem por que eu ficar abrindo a pessoa e deixando essa terceira pessoa mais vulnerável ainda. Então, tudo no limite do respeito, né? Eu sempre procuro trazer esse tom ético. Olha, eu vou te falar até onde for possível, até onde for cabível para você. Daqui para frente já não é do teu interesse, não tem por que a gente tratar desse assunto, é a pessoa com ela mesma que tem que buscar uma ajuda, que tem que buscar uma forma de lidar com ela mesma. Então isso é uma postura ética do terapeuta, uma postura ética do leitor de cartas, do tarólogo, enfim, chame como quiser. E a postura ética de quem procura fazer perguntas sobre algo que lhe diz respeito, né? Porque as coisas vão ser mostradas, as coisas vão ser reveladas. O baralho cigano vai mostrar coisas, ele vai contar as histórias, ele vai explicar os porquês. Se isso não te envolve, é melhor que você mantenha uma distância, né, razoável, para que isso não vire uma carga energética desnecessária na tua vida, né? E as cartas, elas usam um mecanismo muito interessante para esse tipo de revelação, para esse contar segredos, né? Então, às vezes, a gente chega numa consulta e pergunta, olha, sabe, eu não prospero, eu não consigo, eu não sei, eu faço, sabe, eu trabalho, eu até ganho dinheiro, mas, poxa, a coisa não flui, a coisa não anda, o que acontece? E aí o baralho, né, na tiragem ele é a carta dos ratos, por exemplo. Vamos supor que saiu só essa. O que essa carta vai estar contando? Olha, você não está prosperando porque você não está conseguindo se colocar diante do teu trabalho, diante do dinheiro, diante da vida, como quem diz assim, não, pode vir que eu dou conta, né? Pode mandar que eu quero crescer mais, eu quero me desenvolver mais, eu quero, sabe, ampliar meus horizontes. Muito pelo contrário, quando vem o dinheiro, você fala, não, deixa eu dar um jeito de perder isso aqui rapidinho, porque se for, sabe, se eu crescer demais, eu tenho medo do que vai ser, e se eu não der conta, e se eu perder tudo depois, é muito pior, então eu vou perder agora, porque vai ser mais fácil de lidar. Aonde que acontece esse diálogo que a carta dos ratos está mostrando? No inconsciente. No movimento do inconsciente. Então, deixa eu fazer aqui pequenininho, ficar aqui pequenininho do tamanho que eu tô, desperdiçando meu dinheiro como eu posso, porque eu tenho um medo grande de coisas grandes, que eu vou ficar aqui na minha pequenininho, eu vou pagar o preço por isso, que é o não prosperar, mas, pelo menos no meu inconsciente, eu vou estar cumprindo com aquele caminho que eu já tá desenhado ali por mim. Um outro caso, assim, que é bem pontual, que o baralho cigano mostra e é muito interessante, dentro de relacionamento. Poxa, olha, meu relacionamento, sabe, ele não tá muito legal. Eu não me entendo, sabe, com meu companheiro, com a minha companheira, coisa não... A gente não se bica, a gente não consegue conversar, a gente só se desentende. Eu vou lá e tiro a carta, o que tá por trás? O urso. O que o urso tá dizendo? Mas como é que vocês vão se entender se vocês estão disputando poder um com o outro
para ver quem que fala mais alto, quem que pode mais, quem que ganha mais, quem que faz mais dentro de casa, quem que faz menos, e vai combatendo a força do outro, tentando diminuir o outro, mostrando, olha, porque você fez isso, mas olha o quanto eu fiz, olha como é que eu faço mais, olha o quanto eu sou melhor que você, o quanto eu sou maior do que você. Isso vai gerando briga, isso vai gerando mágoa, isso vai gerando desentendimento. E aí o relacionamento vai ficando ruim, vai ficando difícil, ninguém conversa, ninguém se entende. E a pessoa só tá vendo isso daqui que tá na superfície. O que tá no convívio ali, o que tá no alcance dos olhos. O que tá por trás, a pessoa não consegue perceber. E aí é o segredo. Esse é o segredo que as cartas revelam. Um outro exemplo disso, de repente, é a pessoa que não... Olha, nada que eu tô fazendo tá dando certo, sabe? Eu tento um monte de coisa, eu tento projeto pessoal, eu tento projeto financeiro, eu tento, mas nada vai dando certo. O que tá acontecendo? Aí a gente vai ver por trás, tem o quê? Tem a carta da montanha, ou tem a carta dos trevos, que tá indicando o quê? A pessoa não consegue botar força. Ela não consegue botar empenho, energia, ela não consegue se colocar assim, não, olha, independente do que vier, sabe, eu vou pagar o preço por essa evolução. Eu vou bancar a subida dessa montanha. Tá difícil, é o começo, mas olha, eu vou fazer dar certo. Depois eu vejo se isso deu bom fruto ou não, mas, poxa, eu tenho que botar empenho. Ou a pessoa tá faltando essa energia, ou assim, no primeiro tropeço ela já amolece. Aquela coisa, então, mas... eu tava planejando uma coisa, mas aí choveu. E eu acho que isso é um sinal mesmo que não ia dar certo. E eu não... acho que eu não vou mais tentar, sabe? Eu não vou mais fazer isso acontecer, porque eu já recebi todos os indícios de que não vai dar certo. E o que essas cartas, né, a montanha e o trevo tá contando? Que tá faltando essa potência, tá faltando essa coragem, tá faltando essa força. A pessoa tá sentindo que as coisas não estão dando certo, mas ela não tá conseguindo perceber que ela que tá amolecendo, ela que tá estremecendo, seja por estar com medo da jornada como um todo, ou por estar ali naquele movimento de todo tropeço é uma parada, entendeu? E mais uma vez, vamos pegar esse exemplo. Nada tá dando certo. É o que a pessoa tá sentindo aqui na superfície. Onde é que tá o segredo dessa história? Na falta de coragem dela aqui embaixo. Então a carta vem falando, olha, você tá sentindo isso? Então vamos revelar isso aqui para ver se você acorda, para ver se você desperta e resolve a tua questão, para ver se você, né, tira um pouco de força de você, um pouco de vontade, um pouco de coragem, um pouco de ânimo para fazer a coisa acontecer. E o contrário, as cartas também fazem. Tanto revela esses segredos de dor da nossa alma, quanto revela segredos de solução, de potência, de coragem, de força, da onde arranjar essa coisa que falta, essa energia que falta. Então, vamos lá, um outro exemplo, de repente, da carreira. Não sei muito bem, minha carreira não tá muito legal, a coisa não deslancha, a coisa não anda. Aí saiu a carta dos trevos lá pra ela. Ela não sabe, dá um tropecinho, ela já... eu acho que não era isso mesmo que eu queria pra mim, eu acho que eu não dou certo em nada, eu acho que as coisas não fluem bem pra mim. Dá aquela amolecida. Qual que é a solução? E aí sai a carta da aliança, por exemplo. O que o baralho tá falando? Comprometa-se com o teu trabalho, case-se com o teu trabalho, construa isso diariamente. Se comprometa com o teu profissional.
Onde é que está essa força de comprometimento? Dentro dela. Se a pessoa tem força para se comprometer em maratonar uma série, se ela tem força para se comprometer a sair no final de semana, ela vai ter força para se comprometer com o trabalho diariamente. E claro que o compromisso que as cartas vão falando não é a pessoa fechar os olhos para o que está ruim, não, é trabalhar no trabalho, né? Trabalhar no que está acontecendo, não só de forma física, tá lá, não, eu tenho que fazer isso, eu vou fazer isso e tal, esse é meu trabalho, eu tô fazendo meu trabalho, mas mentalmente também. Peraí, quanto que eu tô comprometido com esse trabalho? Quanto que eu tô me dedicando para esse trabalho? Quanto que eu tô olhando e falando, isso daqui que eu tô fazendo não tá legal, eu posso fazer um pouquinho melhor, eu posso me dedicar um pouquinho mais, eu posso resolver esse problema conversando. Tá na hora de evoluir, tá na hora de melhorar. Então, tudo isso é comprometimento com o trabalho, é trabalhar na carreira, né? Então, as cartas vão falando, olha, essa potência está dentro de você. Quanto você está deixando isso vir para fora? O quanto você está confiando nessa tua potência? Porque ela já existe aí. Uma outra situação de solução que pode acontecer, por exemplo, no casamento. Tá? A pessoa tá lá naquele relacionamento de muita briga, muito conflito, tal, aquela coisa toda. E qual que era o problema? Era o urso que estava causando essa briga, essa disputa. Não, vamos ver quem controla mais quem pode mais que quem e tudo mais. O que as cartas vêm falando de solução? Onde é que está a solução para essa situação? Vocês conseguem se olhar? Vocês estão conseguindo se escutar, se ver, se admirar, relembrar aonde que vocês se amavam, se gostavam, se admiravam. Essa força ainda está aí dentro. Essa lembrança ela ainda existe. Vamos acessar isso de novo? Vamos repensar isso de novo? Então, de repente, para esse casal que hipoteticamente saiu o urso como a raiz do problema, a gente tem como a raiz da solução o buquê. Se admirem, se respeitem, se olhem, se ouçam, reconstruam o afeto positivo da relação através da admiração, do respeito mútuo, né? Vai reconstruindo e vai voltando o desarmar, vai voltando aquele convívio onde não precisa ter poder, pode ter igualdade, pode ter tranquilidade, né? Pode ser de igual para igual. Onde é que está essa potência, essa capacidade de desarmar? Da pessoa que foi consultar a carta. É através dela que vai fluir isso. Então as cartas conseguiram enxergar que ela tem tanto a capacidade de descobrir o que estava por trás dos mecanismos negativos dessa relação, quanto ela que tem a chave para abrir a porta da solução. É o buscador que vai fazer o movimento, que vai fazer alguma coisa com o segredo que foi revelado. Certo? Então, para a gente fazer esse apanhadão, vamos voltar do começo, só para a gente ir costurando todas as ideias. Os oráculos atuam do lado de dentro. Eles falam sobre as coisas que acontecem do lado de fora, a partir da perspectiva da nossa alma, do nosso emocional. Não tem como não ser assim. Não acontece de outra forma. Então, tudo que está fora é exatamente como está dentro. Está dentro de cada um. A realidade que ele vê, que ele percebe, é como está dentro. O que os oráculos fazem? Eles falam, olha, isso aqui que você está se queixando, a raiz, o propósito, é esse negocinho que está aí dentro, que está na tua nuvem.
Então, deixa eu mostrar para você, ó, por que que tá acontecendo isso, qual é a tua participação na tua realidade, e eu também já vou te mostrar como é que você soluciona, porque o oráculo, ele é completão, né? O baralho cigano, ele é completão, ele já vem falando, olha, o problema é esse, a solução é essa, para você conseguir agir, você faz de tal forma, não para te mandar, mas para te mostrar que todas essas forças estão dentro de você. Você tem que lembrar como é que acessa tudo isso, você tem que rememorar esses caminhos para você conectar com a tua força, para você se esclarecer, e o baralho vai te conduzindo nessas conexões. Então ele revela segredos? Absolutamente sim. Super revela. Sempre revela. Ele sempre traz algo de novo, de alguma informação nova sobre você, sobre a tua essência, sobre a tua alma. E por mais que você seja uma consultora de baralho cigano, de tarô, enfim, assídua, cada vez que você faz uma consulta, repara que algum tom novo as cartas trazem para você, alguma coisa nova as cartas trazem, para que você consiga crescer mais, evoluir mais. Os baralhos, eles são extremamente inteligentes, então eles estão sempre vendo além. Tudo que eles revelam, a gente pode considerar segredo. A gente pode considerar que é algo que a gente não via sobre nós mesmos ou sobre o outro. Então, sim, 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 as cartas revelam segredos muito mais do que a gente possa dar conta, muito mais do que a gente possa imaginar. E o mecanismo que ela usa é o inconsciente. É o inconsciente individual de cada um de nós numa consulta individual ou o inconsciente coletivo numa tiragem coletiva. E é isso. Espero que tenha ficado entendidinho, que eu tenha explicado tudo direitinho. Bastante gente passou por aqui e que bom que o Instagram entregou para bastante gente. E é isso. Um grande beijo e até quinta-feira. Eu vou abrir uma caixinha agora para sugestão de temas sobre baralho cigano e vamos ver o que vai surgindo. Um grande beijo.